Bom dia, pessoal. Bom dia, terceiro ano. Colégio Estadual Minas Gerais, mais uma semana de aula à distância, mas esse isolamento é necessário. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde. Isso é o mais importante. Vocês, seus familiares e, por enquanto, vamos seguindo por aqui. Nossa aula dessa semana ainda é sobre algo que a gente chegou a conversar nas aulas em sala, né? Sobre as combinações simples, né? Seria ali a cereja do bolo, né? Da análise combinatória, o último tipo, né? De problema aí para a gente trabalhar antes de seguir em frente. O problema das combinações simples, né? De uma maneira geral, é aquele problema onde a gente vai contar de quantas maneiras a gente pode entre N coisas e escolher P coisas. Não é isso? Todo problema que possa ser traduzido para essa situação, eu tenho coisas e preciso contar de quantas maneiras eu posso escolher algumas dessas coisas. Esse é o problema das combinações. Talvez seja o principal problema da análise combinatória. Nós chegamos a conversar sobre ele, nós vimos que tem fórmula para isso. Todo problema que a gente memoriza a maneira de resolver é o problema que a gente estabelece uma fórmula, né, para estar resolvendo esse problema aí. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver a definição, depois alguns exemplos. Bom, Bom, tá aí. O número de combinações simples de n elementos tomados P a P, ou seja, o número de maneiras de entre n coisas escolher P coisas é dado, tá aí a nossa fórmula. Vocês devem estar lembrados, né? O número de combinações de n elementos tomados P a P, né? A gente conta as permutações de todos os elementos, tá aqui, não é isso? E aí, quando a gente conta todas as permutações, a gente acaba, dentro das escolhas que a gente fez inicialmente, a gente acaba nessas permutações repetindo a mesma escolha. Por isso que a gente tem essa divisão, onde a gente divide pelas permutações, né, dos P elementos que a gente escolheu inicialmente, né, e as permutações dos N menos P elementos que a gente não escolheu inicialmente. Porque a gente precisa, né, tá sempre lembrando que se a gente tem N coisas e escolhe P coisas para fazer alguma coisa, então a gente escolhe N menos P coisas para não fazer. Ou seja, a gente está contando, na verdade, um número de maneiras de duas coisas acontecerem. Tá certo? Muito bem. Então, onde n é o total de elementos, p é a quantidade que vamos escolher e n menos p é a quantidade que não vamos escolher. Isso aí, essa fórmula a gente viu, na verdade eu vim aqui para essa aula hoje só relembrar a postura que a gente vai ter diante dos problemas que envolvem combinação. Acabam sendo problemas mais fáceis do que aqueles que a gente viu inicialmente, porque a gente vai só identificar as etapas e, quando for necessário, vai aplicar aí a fórmula das combinações. Beleza? Então, vamos lá. Tá aí o nosso problema 1, nosso primeiro exemplo. Em um edifício residencial de São Paulo, os moradores foram convocados para uma reunião com a finalidade de escolher um síndico e 4 membros de um conselho fiscal, sendo proibida a acumulação de cargos. O que isso quer dizer? Que a pessoa que for escolhida para síndico, ela não pode fazer parte, né, do conselho fiscal, dos 4 membros do conselho fiscal. A escolha deverá ser feita entre 10 moradores. Então, nós temos 10 moradores e devemos escolher entre esses 10 um síndico e 4 membros do conselho fiscal. A pergunta óbvia, que vem logo em seguida, né, de quantas maneiras diferentes será possível fazer estas escolhas. Bom, gente, se a gente tem 10 pessoas, escolher o síndico, eu tenho 10 opções para escolher o síndico. Agora, eu preciso escolher o síndico e escolher os 4 membros do Conselho Fiscal. Né? Esse E manda a gente multiplicar, né?
São as duas etapas do meu problema. Primeiro, eu conto de quantas maneiras eu posso escolher o síndico e depois eu conto de quantas maneiras eu posso escolher os 4 membros do Conselho Fiscal. Certo? Então, inicialmente, a gente vai ter isso aí, ó. Para escolher o síndico, a gente tem 10 opções. Tendo escolhido uma delas, sobram 9 pessoas, não é isso? 9 moradores. E entre esses 9 moradores, eu preciso escolher 4, né, que seriam os conselheiros. Então, eu tenho 10 opções, vezes todas as combinações dos 9 moradores restantes, tomados 4 a 4. Então, como é que a gente faz essa conta? Para contar aí de quantas maneiras a gente pode fazer as escolhas, a gente vai ter 10 vezes, e aí, no caso, combinações de 9 elementos 4 a 4, permutações dos 9 moradores que sobraram, dividido pelas permutações dos 4 que eu escolheria, e as permutações dos 5 que eu não escolheria. Sempre assim. Total, permutações dos quantos eu vou escolher, permutações de quantos eu não vou escolher. Daí é fazer conta, né, gente? A gente já sabe como é que trabalha com essas expressões que tem fatoriais, não é isso? Ó? Então, a gente tem aí o 10, aí o 9 fatorial a gente vai levar até o 5 fatorial, porque tem o 5 fatorial lá embaixo para a gente cancelar, fazer o tchum-tchum, né? E o 4 fatorial não tem jeito, a gente calcula 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Tá certo? Então, ficamos aí com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 24, ou seja, 30.240 dividido por 24. A gente faz essa conta e chega à conclusão de que temos 1.260 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Então, o problema que envolve as combinações, a quantidade de maneiras de escolher alguns elementos dentro de um conjunto, sempre a gente vai usar aí a formulazinha das combinações. É claro que os problemas, né, podem envolver outras situações, né, como aqui no caso, né, pelo princípio fundamental da contagem, eu dividi em 2 etapas a minha resolução, então tive esse produto aí, com o 10, ok? Muito bem, vamos para o segundo exemplo, um exemplo que tem um pouquinho mais de detalhes aí para a gente discutir. Aí o problema 2. Um grupo é formado por 7 enfermeiros e 5 médicos, 12 pessoas no total, né? Considerando as pessoas desse grupo, responda as seguintes questões. Então, temos 4 problemas aí para resolver. Primeiro deles, letra A, diz: quantas comissões de 5 pessoas podemos formar? Bom, veja bem, ele não disse se tem que ser enfermeiro, se tem que ser médico. 5 pessoas, entre 12. Tenho 12 pessoas no total e quero saber de quantas maneiras eu posso escolher 5 dessas, né, 12 pessoas. Esse é o problema das combinações. Tá aí, são as combinações de 12 elementos tomados 5 a 5. Para calcular isso aí, a gente tem fórmula. Isso vai dar o quê? Isso vai dar o fatorial de 12 sobre o fatorial de 5, que são quantos eu vou escolher, e o fatorial de 7, que são quantos eu não vou escolher. Certo? Então, o que a gente faz? Pega o 12, leva até o 7 para cortar, com o 7 que está embaixo no fatorial. O fatorial de 5 dá 120. Então, dá para fazer um tchum-tchum aí, porque lá em cima, aqui, ó, eu tenho 12 vezes 10, 120. Com esse 120 aqui, ó, tchum-tchum, cancela. Então, sobraram só o 11, o 9 e o 8. Né? 11 vezes 9 vezes 8 vai dar um total de 792 comissões. Ok? Pergunta bem direta, uso direto da fórmula, seria aquela para ninguém errar a questão, certo? Então vamos para o item B. No item B ele pergunta assim: quantas comissões de 5 pessoas são constituídas por 3 enfermeiros e 2 médicos? Bom, aí mudou um pouquinho. Por quê?
Porque eu preciso ir lá no conjunto de enfermeiros e escolher 3, né? E eu tenho 7 enfermeiros à minha disposição. Então, eu preciso combinar esses 7 enfermeiros 3 a 3. E preciso ir lá no conjunto de médicos, que tem 5 médicos, e escolher 2. Então, aí eu já tenho combinações de 5 tomados 2 a 2. Né? E o conectivo aí eu tenho que escolher os enfermeiros e os médicos. Né? Então, eu vou multiplicar esses dois números. Então, eu vou encontrar isso aí para a solução do meu problema. São as combinações de 7 elementos tomados 3 a 3, que é a escolha dos 3 enfermeiros, em 7, que eu tenho à minha disposição, e vezes as combinações de 5 elementos tomados 2 a 2, que são 2 médicos que eu preciso escolher entre os 5 médicos que estão à minha disposição. Então, usa a fórmula para uma, usa a fórmula para outra, multiplica os resultados e tudo certo. Então, vamos lá. Combinações de 7, 3 a 3 é o fatorial de 7, sobre o fatorial de 3, o fatorial de 4. É a fórmula, não muda nunca. E combinações de 5 elementos tomados 2 a 2, fatorial de 5, sobre o fatorial de 2, fatorial de 3. Então, a gente já sabe que vai pegar o fatorial de 7 levar até o fatorial de 4, vai pegar em cima o fatorial de 5, levar até o fatorial de 3, para os respectivos tchum-tchuns. Feitos aí todos os tchum-tchuns, você vê que na primeira fração sobrou 7 vezes 5, 35, não é isso? E na segunda fração, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, a gente tem 35 vezes 10, total de 350 comissões. Beleza, galera? É isso aí. Vamos para o item C? Bom, no item C, já até escrevi ali. Eu tenho quantas comissões de 5 integrantes possuem exatamente um médico. Ou seja, eu preciso escolher um médico e preciso escolher 4 enfermeiros. Para escolher um médico, isso aí é parecido com o primeiro problema, o outro. Para escolher um médico, eu tenho 5 opções. Agora, para escolher 4 enfermeiros num conjunto que tem 7 enfermeiros, bom, aí combinações de 7 elementos tomados 4 a 4. Então, isso vai dar 5 vezes fatorial de 7, fatorial de 4, fatorial de 3. Vamos fazer as continhas. Então, 5 vezes 7, fez ali o tchum-tchum que podia fazer. Esse 6 que aparece embaixo, normalmente o pessoal pergunta, né? É o resultado do fatorial de 3, né? Que é 6 que a gente calculou, já que o que a gente cancelou foi o fatorial de 4. Não é isso? Então, sobrou em cima 5 vezes 7 vezes 5, que dá o total de 175 comissões. Beleza? Item D. Quantas comissões de 5 integrantes possuem pelo menos um médico? Olha, gente, essa questão do pelo menos um médico, do pelo menos, nos remete àquele raciocínio destrutivo que eu já comentei com vocês. Normalmente, esse tipo de problema, o melhor não é contar, não é construir todas as situações em que você vai ter pelo menos um médico. Se tiver um médico, se tiver 2, se tiver 3. Não, a gente pode fazer o seguinte, pode pegar todas as comissões possíveis e, de todas as comissões possíveis, retirar aquelas que não me interessam. Que no caso seriam o quê? As comissões que teriam 5 enfermeiros, já que ele quer que tenha pelo menos um médico. Então, como é que a gente poderia fazer isso aí? A gente faria 792, que é o total que a gente calculou lá em cima, de comissões, e desse total, a gente vai retirar todas as comissões que teriam apenas enfermeiros. Agora, quantas comissões teriam apenas enfermeiros? Bom, seriam aquelas em que eu escolheria 5 enfermeiros nesse conjunto aí que tem 7 enfermeiros. Combinações de 7 elementos tomados 5 a 5, que é a mesma coisa que tomados 2 a 2, né, gente?
Então, a gente teria aí 792 menos, tá, a fórmula aí da combinação de 7, 5 a 5. Levamos o 7 até o 5 para rolar o tchum-tchum, ficou 792 menos 7 vezes 6, 42, dividido por 2, né, 21. Então, temos 792 menos 21, total de 771 comissões. Então, é isso, gente. O problema das combinações, identificada ali as escolhas que você tem que fazer, é jogar na fórmula e calcular, ok? O que a gente vai fazer hoje? Eu vou passar aqui para o próximo slide, e no próximo slide está a nossa lista de exercícios. Estão os 4 problemas que eu estou propondo que vocês trabalhem hoje. Né? É o que eu tenho dito aí já desde que a gente começou a falar sobre essas aulas à distância, né? Segunda-feira é dia de aula de matemática, então pega um pedacinho do teu dia aí. Eu sei que você tem outras coisas para fazer, tem outras disciplinas, né, que também dão aula na segunda-feira, mas pega um tempinho aí, se organiza para assistir a aula, claro, e depois você trabalhar os exercícios. Nunca vou fazer muitos, né, para não te encher de coisas para fazer e você acabar não fazendo nada. Trouxe 4 probleminhas, está no próximo slide, ok? E aí você pega o exercício e faz. Agora, olha só, gente, eu queria fazer um pequeno experimento. Eu gostaria que você que assistiu essa aula até agora fizesse um comentário aí na postagem da aula. Eu queria que você escrevesse aí no comentário da aula o seguinte: eu assisti a aula até aqui. Escreve isso. Eu assisti a aula até aqui. Né? Se você fizer esse comentário aí na postagem, eu vou ter uma ideia. Veja bem, é só um experimento, é só uma coisa para mim, eu não vou tirar ponto de ninguém por causa disso que não escreveu. Você não precisa passar isso para ninguém. Pelo contrário, você pode ajudar, porque se o seu colega começar a ver, né, esses comentários e ele não assistiu a aula, ele vai perguntar, né, por quê que vocês estão escrevendo isso, e ajuda o colega e diz assim: não, quer saber por quê? Assiste a aula do Max. Tá? E aí eu já vou ter uma ideia de quem está realmente assistindo a aula aí. Tá bom? Então comente lá: eu assisti a aula até aqui. Ok? Bom, então, ó, próximo slide. Tá aí essa listinha de exercício. Você vai pausar o vídeo, né? São poucos, você pode copiar até para o caderno, né? Esses 4 problemas aí, e tentar, de fato, resolver esses 4 problemas, ok? Amanhã eu vou postar outra aula, tá? Outra aulinha, outro videozinho resolvendo os 4 problemas, para você corrigir o que você fez, tá bom? Então, você pausa o vídeo aí, eu estou encerrando, e até amanhã, se Deus quiser.